Siento el viento del Espíritu. Mas o João já pediu para desligar. O João já pediu para apagar. Mas eu estou bem. Está difícil para ti? Sim, um pouco aqui. Bueno, É que aqui o espírito está muito forte e as páginas estão a voar. aquele Espíritu está aqui muito forte e as páginas vuelam. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, meus irmãos. Querida iglesia, vamos a abrir en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Lembram-se da primeira mensagem de ontem? ¿Se acuerdan del primer mensaje de ayer? Foi em Atos 2 Hechos 2. e na altura falámos de uma eclesiologia. Como é que era essa eclesiologia? Recordam-se? Y en ese momento hablamos de una eclesiología, ¿os acordáis? El título que le hemos dado, Era equilibrada, una eclesiología equilibrada, porque a igreja atrai e afasta. porque la iglesia atrae y ahuyenta. E nesta manhã, em Atos, no capítulo 4, 5 e 6, Y en esta mañana, en Hechos capítulo 4, 5 y 6, falámos de uma eclesiologia atribulada, hablamos de una eclesiología bajo tribulación, quando a lua de mel termina. cuando la luna de miel termina. E agora vamos avançar no livro dos Atos dos Apóstolos Y ahora vamos a avanzar en este libro. e vamos dar um salto para o capítulo 16. Vamos a saltar para el capítulo 16. E vamos estar a falar da doutrina da igreja, Y vamos a seguir hablando sobre la doctrina de la iglesia, mas agora de uma eclesiologia que luta demónios e promove a diversidade. pero ahora hablando sobre una eclesiología que enfrenta demonios y promueve la diversidad. Duas coisas. Luta demónios Duas e promove coisas. diversidade. Dos cosas, enfrenta a los demonios y promueve la diversidad. E para isso vamos estar a ler no capítulo 16, Y para ello vamos a leer en el capítulo 16, do verso 6 até o verso 9, del 6 hasta el 9, depois o verso 14, después el versículo 14, depois o 18 después el 18 e finalmente 27 até 31. y por último del 27 al 31. Então vamos começar Atos 16, 6 a 9. Muy bien, vamos a empezar Hechos 16, del 6 al 9. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. E agora o verso 14. Entonces, verso 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. E agora verso 18. 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. E finalmente verso 27 até o 31. Y por último, a partir del verso 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo. Eles disseram: crê en el Senhor Jesucristo e serás salvo, tu e tu casa. Já vamos ver com mais detalhe cada um destes episódios. Já veremos com mais detalhe cada um destes episódios, Mas gostava de começar já por te desafiar nesta tarde pero me gustaría empezar por desafiar-te já nesta tarde acerca de um assunto que já vimos de manhã, sobre um tema que hemos visto e meditado hoje por la mañana, mas que agora aparece apresentado de outro modo, pero que agora aparece apresentado de outro modo, que é a ideia da diversidade. que é a ideia da diversidade. E a diversidade, como ela acontece dentro da igreja, E a diversidade, tal como ocorre dentro da igreja, e temos de reconhecer que hoje, mesmo fora da igreja, a ideia de diversidade é muito popular. e temos que reconhecer que essa ideia de diversidade fora da igreja é uma ideia muito popular. Aliás, muitas vezes acontece que os inimigos da igreja acusam a igreja de ser contra a diversidade. E é interessante verificar que muitas vezes os inimigos da igreja acusam a igreja de estar contra essa diversidade, Que é uma acusação contraditória até, que é uma acusação contraditória, porque não há lugar mais diverso do que a igreja. porque não há lugar onde se vê, se constate tanto a diversidade como em la igreja de Cristo. Mas hoje há muitos adversários ideológicos da igreja que apontam o dedo às igrejas a dizer que somos contra a diversidade. Pero há muitos inimigos ideológicos que apuntam à igreja e a acusam de dañar essa diversidade. E uma coisa que nós sabemos pela nossa própria experiência enquanto cristãos E algo que nós sabemos por nossa experiência como cristianos é que a igreja é um lugar de diversidade, até porque a diversidade dói. é que a igreja é um lugar de diversidade porque a diversidade, ela mesma, duele. E nós estamos habituados às dores da diversidade. E nós estamos acostumbrados a los dolores de la diversidade. Muitos dos adversários ideológicos do cristianismo, apesar de gostarem muito da diversidade, Muitos de los adversarios, de los enemigos del cristianismo, a pesar que dicen que les gusta la diversidade, têm um fascínio pela diversidade que é teórico, que não é prático. eles apresentam um fascínio, têm um fascínio por la diversidade que é apenas teórico. E não sofrem. A diversidade para estas pessoas é uma ideia bonita, mas não implica sofrimento para eles. Para estes, a diversidade é uma ideia muito bonita, muito teórica, mas não sofrem a causa da diversidade. Mas dentro da igreja a diversidade é uma realidade e traz custos reais para a igreja. Pero dentro da igreja a diversidade é uma realidade e traz costes para a igreja. E agora nós vamos ver como isso aconteceu já com a entrada de uma personagem muito importante. E vamos a ver como isto, a diversidade, ha ocorrido na igreja a partir do primeiro personagem do texto. Qual é esta personagem nova que entrou no texto? Que personagem é este que entra agora no texto? Qual é esta personagem que entra no livro dos Atos dos Apóstolos e a partir do momento que entra já não sai? Qual é o personagem que entra no livro de Hechos e a partir deste momento pois já não vai sair? Quem é? O Espírito Santo está lá do início ao fim. Verdade? Mira, o Espírito Santo está desde o princípio até o final do Mas livro. sem ser o Espírito Santo, qual é a personagem que entra e que arrebata o filme para ela? Que personagem é esse, mais allá do Espírito Santo, que obviamente está aqui? Quem é? Em Portugal eu sei quem é, não sei se na Espanha sabem. Quem é? Em Portugal eu sei quem é. E aqui? Quem é? Lucas Quem é é quem escreve. Certo. Paulo. Pablo. Eu não sei como é que é a tradução da Bíblia na Espanha. Eu não sei ok? como é a tradução da Mas Bíblia em olha lá, Espanha. a partir... Folheiem as vossas Bíblias. Venga, vamos a mirar, vamos a confirmarlo Folheia nas lá. Bíblias, por favor. A partir do capítulo 9... A partir do capítulo 9, Aliás, Paulo já tinha aparecido ainda no final do capítulo 6. Certo? fijaos, Pablo já havia aparecido por la primeira vez a partir do capítulo 6, Portanto, quando Estevão morre. quando Certo? Esteban é assassinado. Mas depois aparece a partir no capítulo 9, Pero a partir do capítulo 9, a partir do capítulo 9, aliás, eu disse capítulo 6 é capítulo 7.
Mas a partir do capítulo 9 ele aparece, desaparece novamente. Venga, en el 7 aparece Pablo, en el 9 se da su conversión, desaparece otra vez en el libro de Mas Hechos. depois, a partir aí do capítulo, reparem aí, avancem as vossas Bíblias. Venga, folheiem. vamos avanzando en la Isso, vem Biblia. capítulo 11, capítulo 12. Agora reparem, 11, 12, a partir do 13 em particular, a partir del capítulo 13 específicamente, Paulo nunca mais vai desaparecer deste livro. Pablo va a aparecer para permanecer hasta el final. E em De grande Hechos. parte o livro dos Atos Y en gran parte el libro de Hechos segue agora a vida de Paulo. sigue la vida de Pablo. Paulo é incrível. Pablo es una persona increíble. Eu quando chegar aos novos céus e à nova terra, Cuando llegar a los nuevos cielos, a la nueva tierra, a primeira pessoa que eu quero ver, claro, la primera persona que quiero ver quem é? Não deve haver dúvida, não é? es Jesús. No hay dudas quanto a ello. E depois tenho uns familiares que também quero ver, Después tengo algunos familiares que quiero ver, mas eu estou ansioso para ver o apóstolo Paulo. pero tengo ganas y ansiedad en mi corazón para ver a Pablo. Paulo é incrível. Pablo es increíble. E a partir do momento em que a câmara, vamos fingir que é um filme, Y vamos a pensar en esto como una película. a partir do momento em que a câmara filma Paulo, A partir del momento que la cámara empieza a filmar a Pablo, já não consegue largar Paulo. ya no consigue dejar a Pablo. E em grande parte a história da igreja vai passar a confundir-se com a própria história do apóstolo Y en gran parte la historia de la iglesia va a confundirse y va a coincidir con la historia de Pablo. E eu gostava que nesta tarde nós pudéssemos, seguindo esta viagem de Paulo, Y me gustaría en esta tarde siguiendo este viaje de Pablo, compreender como é que a igreja luta demónios e promove a diversidade ao mesmo tempo. pudiésemos comprender cómo la iglesia enfrenta demonios y cómo la iglesia promueve la diversidad. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Deus, nós temos um livro fantástico à nossa frente. Querido Dios, tenemos a un libro fantástico delante de nosotros. Querido Deus, nós temos uma vontade de te encontrar nesta leitura da tua palavra. Querido Dios, tenemos deseo de encontrarte a través de la lectura de tu palabra E precisamos do teu Espírito a encaminhar-nos nela. y necesitamos que tu Espíritu nos encamine a través de tu palabra. Abre o nosso coração, Abre nuestro corazón, abre o nosso entendimento abre nuestro entendimiento para nós valorizarmos ainda mais a maravilha que a igreja é. para que valoremos aún más la maravilla que representa la iglesia. Sabemos que a igreja é uma maravilha, mas ela dói em nós. Sabemos que la iglesia es una maravilla, pero ella duele y nos hace sufrir. Porque algo tão maravilhoso como a diversidade tem custos na nossa vida. Porque algo tan maravilloso como la diversidad presenta costes para nosotros. Mas isto só pode acontecer porque Jesus deu o exemplo de dar a sua vida por nós. Pero esto solo puede ocurrir porque tu Hijo Jesús ha dado el ejemplo, dando su vida por nosotros. Concilia a nossa vontade com a tua, Senhor, Señor, haz coincidir tu voluntad con la nuestra, dando-nos uma noção da batalha que é espiritual que enfrentamos. dándonos una noción clara desta batalha espiritual que enfrentamos E que possamos ter vitórias através de valorizar a diversidade no nosso meio. y que podamos hoy tener victorias, Señor, valorando, Señor, estimando esta diversidad en la iglesia. Nós oramos isto em nome de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos voltar ao texto, meus irmãos, e agora é a hora de ontem, certo? Hora de ontem, portanto, qual é a hora de terminar? Vamos volver ao texto. É. É isso. Vamos embora. Muy bien, vámonos. Vamos voltar aí ao texto, capítulo 16. Vamos Paulo volver tinha um plano. ao texto, capítulo 16. Paulo tinha um plano. Pablo tinha um plano. Sempre que Paulo chegava a um lugar, Sempre que Pablo chegava a um lugar, ele dava prioridade à sinagoga, aos judeus, Pablo dava prioridade à sinagoga, a los judíos, mas com frequência lia até aos judeus e os judeus rejeitavam. pero a continuamente. menudo Pablo iba a los judíos, pero le rechazaban.
e ele depois ia para os gentios. y después iba a los gentiles. Nós somos muito gratos por isto que aconteceu. Y somos muy gratos al Señor por esto. Porque eu não sei quantos judeus é que há aqui, No sé cuántos judíos hay en este salón, mas acredito que a maioria seja de gentios. pero creo que la mayoría sea Certo? constituida de gentiles. ¿A que sí? Ainda bem que o apóstolo Paulo fez o que fez. Y gracias al Señor por lo que Pablo ha hecho, su decisión de ir a los gentiles. Porque o Evangelho chegou a Espanha. El Evangelio ha llegado a España. Porque Paulo sabia que os gentios, Porque Pablo sabía que los gentiles, gente tão ruim gente tan mala como os espanhóis, como los españoles, e na altura não havia Portugal ainda, era tudo y Espanha. en ese momento todavía no había Portugal, solo Estábamos existía todos juntos. España, estaba todo junto. Gente tão ruim como os ibéricos precisava de Jesus. Gente tan mala como los ibéricos necesitaban de Jesús. Paulo sofreu por isso, Pablo sufrió por esto, porque esta diversidade doeu a Paulo. porque esta diversidad ha dolido a Pablo. Nunca des por barato aquilo que custou. Nunca tomes algo como barato lo que ha costado bastante para Pablo. Porque Paulo sofreu para que a mensagem pudesse chegar aos judeus, Porque Pablo sufrió para que el mensaje de Cristo llegase a los judíos, mas que chegasse a nós aqui na Península Ibérica também. pero también que llegase a nosotros aquí en Península Ibérica. Ora, uma coisa interessante a esta hora do campeonato no livro de Atos Ahora, muy interesante en este momento que estamos aquí, en este capítulo de Hechos, é que Paulo não muda a pregação do Evangelho quando prega a judeus e quando prega a gentios. es que Pablo no cambia su mensaje cuando habla a judíos y cuando habla a gentiles. Mas apesar de Paulo não mudar a mensagem, Pero a pesar de Pablo no cambiar su mensaje, ele enquadra a mensagem de um modo diferente. él tiene dos enfoques diferentes. Quando Paulo prega aos judeus, Cuando Pablo predica a los judíos, a ênfase de Paulo é explicar su énfasis es explicar que Jesus era o cumprimento do judaísmo deles. que Jesús es el cumplimiento de su judaísmo. E que se eles rejeitassem Jesus, Y que si ellos rechazasen a Jesús, eles estavam a rejeitar o plano que Deus tinha com o povo deles, com os antepassados deles. ellos estarían rechazando el plan de Dios para su pueblo, para el pueblo judío. Resumindo muito, era assim que Paulo pregava aos judeus, Resumiendo bastante, era así que Pablo predicaba para los judíos, que foi aquilo que Pedro também pregou no primeiro sermão da história que vimos ontem. que fue exactamente lo mismo que Pedro predicó en el primer sermón de la historia de la iglesia que vimos ayer, Dizendo que a fé cristã não era uma loucura, diciendo que la fe cristiana no era una locura, mas era o cumprimento das profecias. más bien el cumplimiento de las profecías. A melhor maneira de ser judeu, pregava Paulo, La mejor manera de ser un judío, diría Pablo, era reconhecer Jesus como o rei. era reconocer a Jesús como rey. Quando ele vai pregar aos gentios, ele não precisa de pregar a mesma coisa. Sin embargo, cuando Pablo va a los gentiles, Pablo no necesita predicar lo mismo. Repara, ele prega o mesmo evangelho, Fíjate que Pablo predica el mismo evangelio, mas os gentios não eram judeus e por isso não esperavam o Messias. pero los gentiles no eran judíos y por eso no esperaban el Mesías. Então, resumindo muito, como é que Paulo prega o mesmo evangelho a quem não é judeu? Entonces, como Pablo predica el mismo evangelio a los que no son judíos? Paulo prega assim: a vossa religião, por bem intencionada que seja, Pablo dice, vuestra religión, más allá de las buenas intenciones que contienen, se não for através de Jesus, nunca vai chegar aos vossos bons objetivos. si vuestra religión no pasa por Jesús, no va a cumplir vuestros buenos objetivos o intenciones. Paulo está a dizer, por muito que vocês queiram ser bons, Por mucho que vosotros queráis ser buenos, se vocês não aceitarem Jesus, si vosotros no aceptáis a Jesús, vocês não vão atingir a qualidade da bondade que desejam. vosotros no vais a alcanzar
essa qualidade da bondade que vosotros deseáis para vuestra própria vida. Nós vemos esse exemplo de Paulo a pregar isto. E nós vemos este tipo de predicação de Pablo. Não precisamos de ir ler o texto, mas avança só para o capítulo 17. Não necessitamos ler o texto, pero podes avançar para o capítulo seguinte, Só o para 17. recordares. Solo para recordar, mirar e recordar. Quando Paulo chega a Atenas, na Grécia, Quando Pablo chega a Atenas, em Grécia, ele vai usar aquele monumento ao Deus desconhecido ele vai utilizar esse monumento ao Deus desconhecido para dizer àqueles atenienses: para dizer àqueles atenienses, por boa que seja a vossa intenção, por mais buena que seja vuestra intenção, se vocês não considerarem Jesus que ressuscitou dos mortos, se vosotros não considerais a Jesus que ressuscitou de los muertos, vocês não vão concretizar a adoração a este mesmo Deus que vocês procuram. vosotros não vais alcançar essa adoração a esse Deus que vosotros deseáis. Então repara, Paulo, para judeus, prega o Evangelho de Jesus dizendo: Jesus é o cumprimento do judaísmo. Assim que, resumindo, Pablo vai dizer para os judeus que Jesus é o cumprimento do judaísmo. Para os gentios, como não são judeus, Para os gentiles, como não são judeus, ele tem de explicar: Jesus é o melhor cumprimento da melhor boa vontade religiosa que vocês possam ter. ele tem que explicar a los gentiles que Jesus é o melhor cumprimento da melhor bondade e desejo de alcançar uma vida buena. Mas compreende isto: para os judeus, Paulo diz: Pero, ojo, para os judeus, Pablo disse: sem Jesus a tua religião não serve de nada. sin Jesús tu religión no sirve para nada. E para os gentios, Paulo diz: Y para los gentiles, Pablo dice: sem Jesus a tua religião não serve para nada. sin Jesús tu religión no sirve para nada. Ele prega o mesmo Evangelho, Jesus, nos contextos diferentes. Pablo predica el mismo evangelio en contextos diferentes. E Paulo só sabe pregar um assunto, mesmo que ele saiba adaptar a circunstâncias diferentes. Y Pablo solo sabe predicar un tema, aunque adaptando ese tema a contextos distintos. Jesus. Y el tema de Pablo es Jesús. Paulo só sabe falar de Jesus. Pablo solo sabe hablar de Jesús. Agora Paulo dá tudo na hora de falar acerca de Jesus. Ahora Pablo da todo de sí a la hora de hablar Ele de Jesús. preocupa-se com o auditório judeu Pablo se preocupa con el auditorio judío, e ele preocupa-se com o auditório gentil. pero también se preocupa con el auditorio gentil. Ele não faz preferência de pessoas. No hace acepción de personas. Ele dá o melhor de si em todas as circunstâncias. Pablo da lo mejor de sí en cualquier circunstancia. E porquê é que eu gostava de sublinhar este aspecto? ¿Y por qué me gusta subrayar, enfatizar este tema? Porque nem sempre nós seguimos o grande exemplo de Paulo. Porque ni siempre seguimos el buen ejemplo de Pablo. Muitas vezes temos uma maneira de falar de Jesus Muchas veces tenemos un modo de hablar de Jesús que não é atenta ao auditório. que no es atenta, que no pone atención al auditorio. E não pensamos na diferença que é falar com um judeu ou um gentil. Y no nos damos cuenta de la diferencia que hay de hablar para un judío y hablar para un gentil. E o princípio aplica-se não agora somente pensando em judeus e gentios. Y este principio no se aplica ahora pensando solamente en judíos y gentiles. Quando tu falas para alguém que tem uma tradição religiosa, Por ejemplo, cuando tú hablas para alguien que tiene y que está viviendo dentro de una tradición religiosa, não é a mesma coisa que falares para alguém que nunca teve uma no es tradição lo mismo religiosa. que hablar para otra persona que nunca ha vivido en una o dentro de una tradición E tu religiosa. deves dar o melhor de ti para os dois tipos de circunstâncias. Y necesitamos dar lo mejor de nosotros para alcanzar esses dois contextos, esses dois grupos de pessoas. Porque quando o Evangelho é pregado, Porque quando o evangelho é predicado, os ouvintes não são tomados como tolos. os oyentes não são tomados como sendo gente tonta, Mas são respeitados pero os oyentes são respeitados
para compreender que o melhor das suas boas intenções fica sem efeito sem Jesus. para que puedan entender que la mejor de sus intenciones sin Jesús se queda sin efectos. E deixem-me só dar um exemplo óbvio. Y déjame darte un ejemplo muy obvio. Imagina que eu estava aqui hoje a conversar convosco Imagínate que yo estoy aquí hoy hablando con vosotros e te tomava como tolo. y que te tomo como un necio, como un tonto. Tu ias ficar ofendido comigo. Te quedarías malo conmigo, ofendido conmigo. Tu ias pensar, esta pessoa veio de Portugal Tú llegarías a esta conclusión, este viene de Portugal e nem se preparou. y no se ha preparado. E está a falar comigo como se eu fosse uma pessoa qualquer. Y está hablando conmigo como si yo fuera un cualquiera. A igreja não pode pregar Cristo tomando as pessoas que estão a ouvir como se fossem tolas. La iglesia no puede predicar sobre Cristo para personas, tomando essas personas como se fueran atontadas. E nós temos de reconhecer que às vezes caímos nesse erro. Y tenemos que reconocer que muchas veces caemos en este error. Partimos do princípio que se nós já acreditamos, Partimos del principio que si nosotros ya creemos, as pessoas que nos estão a ouvir têm de acreditar las também. personas que nos están escuchando tienen que creer y tienen que entender. Isso não tem nada a ver com o livro dos Atos dos Apóstolos. Y esto no tiene nada que ver con este libro que estamos estudiando O hoy. Evangelho, quando é pregado, não toma o auditório como se o auditório fosse tonto. El Evangelio, cuando es predicado, no toma su auditorio como si su auditorio fuera tonto. E nós, evangélicos, temos de pôr a mão na consciência. Y nosotros, evangélicos, tenemos que evaluar nuestro corazón y nuestra conciencia. Porque muitas vezes queremos que o auditório nos ouça, mas nós não estamos dispostos a ouvir o auditório. Porque muchas veces queremos que el auditorio nos escuche y entienda, pero no estamos dispuestos para buscar entender el auditorio. Por isso é que Paulo é fantástico. Y por eso es que Pablo es fantástico. E vamos rapidamente ao texto, Vamos ahora rápidamente al texto. e tu vês como o apóstolo Paulo, Y tú puedes claramente ver cómo el apóstol Pablo, guiado pelo Espírito Santo, guiado por el Espíritu Santo, atinge pessoas completamente diferentes, alcanza personas completamente diferentes, porque é atento a cada uma dessas pessoas. porque él pone atención a cada una de esas personas. Ele não vai tratar Lídia como se Lídia fosse tonta. Pablo no trata a Lidia como si ella fuera necia. Ele não vai tratar aquela jovem moça que está envolvida em bruxaria como se ela fosse tonta. Pablo no va a tratar a esa muchacha que estaba metida ahí con hechicería como si ella no entendiera nada. E ele não vai tratar o carcereiro como se ele fosse tonto. Y tampoco va a tratar el carcelero como un tonto. Ele encontra-se verdadeiramente com cada uma destas pessoas. Pablo se encuentra verdaderamente con cada una de estas personas. E vamos ver rapidamente o texto de Lídia novamente. Volta só a colocar os teus olhos no verso 14. Y te pido que volvamos a Hechos 16, verso 14, para mirar a Lidia, a este encuentro con Lidia. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira e que servia a Deus, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, nos ouvia estaba oyendo e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esta Lídia era uma mulher da indústria de moda. Esta Lidia era una mujer de la industria de la moda. Era uma mulher sofisticada. Era una mujer sofisticada. E a coisa interessante é que Paulo sabe testemunhar o Evangelho a uma mulher sofisticada. Y lo interesante aquí es que Pablo sabe predicar, ser testigo del Evangelio a una mujer sofisticada. E é curioso, sabes porquê? Porque antes, como nós vimos, Paulo tinha tido uma visão. Y es muy interesante porque anteriormente, como hemos leído, Pablo había tenido una visión. A intenção dele não era estar no lugar onde ele estava agora. Su plan no era estar allí, a donde él estaba en ese momento. Paulo queria ir a um lugar diferente onde ele acabou. Pablo quería ir a otro lugar diferente de aquel a donde terminou por ir. E nessa visão que ele teve, quem é que lhe apareceu? Apareceu um homem. Y en esta visión que tuvo,
le aparece, verso 9. verso 9, puedes verlo, un varón macedonio, Que muda os planos que Paulo tinha. Paulo tinha um plano missionário que foi mudado. que cambia, esta visión cambia los planes que Pablo tenía. Esta visión cambió sus planes misioneros. O que significa que é absolutamente comum acontecer isto, E isto significa que é comum aparecer ou dar-se este tipo de cambios. há planos missionários, mas o Espírito Santo pode mudá-los a qualquer altura. Há planos misioneros, pero o Espírito Santo pode cambiá-los a qualquer momento. E curiosamente era um homem que aparecia na visão, E interessante que é um homem que aparece na visão, mas é uma mulher a que primeiro se converte. pero é uma mulher a primeira que se convierte. Provavelmente não haveria ali uma sinagoga em Filipos, Provavelmente em Filipos não existia uma sinagoga e junto ao rio estas mulheres reuniam-se para as suas práticas devocionais. e cerca do rio, pois, as mulheres se reuniam, se uniam para fazer su devocional. O texto mostra que esta mulher vinha da cidade de Tiatira, O texto nos diz que esta mulher venia da cidade de Tiatira que era conhecida esta cidade por produzir tecidos tingidos, e esta cidade era conhecida por sua púrpura, por seus tecidos teñidos. talvez não seja tolo dizer que era uma espécie de Paris, central de moda, roupa. Quizás hoje poderíamos dizer que era algo semelhante a Paris, como conhecemos hoje. Portanto, imaginem um lugar de grande sofisticação. de Imaginaos um lugar de grande sofisticação, essa cidade, Mas a Tiatira. verdade é que esta mulher, que já estava com o coração aberto para o Deus do judaísmo, Pero é interessante que esta mulher que já tinha seu coração aberto para o Deus do judaísmo, ouve a mensagem de Paulo e aceita. escucha o mensagem de Deus através de Pablo. E o verso 14 diz E o verso 14 diz que ela ouve o Senhor e que ela ouve ao Senhor, escuta ao Senhor, ela é batizada no verso 15 é bautizada no verso 15 e arranja maneira de se tornar, na sua casa, criar logo ali um centro missionário para e aquela equipa. encontra um modo de abrir em sua casa um centro missioneiro. Impressionante. Impressionante. Nós podíamos ficar só a falar nas implicações da conversão de Lídia. Poderíamos quedar aqui solamente hablando de las implicaciones de la conversión de Lidia. Só que o problema é que o livro dos Atos dos Apóstolos não para. Lo que pasa es que el libro de Hechos não para. O livro dos Atos é uma criança irrequieta. El libro de Hechos é niño que não para. Reparem, verso 16. Mirad, verso 16. Indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Aconteceu que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Passamos do mundo da moda para o mundo da bruxaria. Passamos do mundo da moda para o mundo da hechizaria. É o livro dos Atos, não sou eu, é o livro dos Atos. É o livro de Hechos, não sou eu. É o livro dos Atos. Reparem, esta, seguindo a Paulo e a nós, E mira o que diz. Esta, verso 17, seguindo a Pablo e a nosotros, clamava dizendo... dava voces diciendo. E esta passagem tem uma certa graça. E este versículo é muito gracioso. Imagina, é estranho, porque ela vai dizer uma coisa que é verdade. O que é que ela diz? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Imagínate, intenta entender o que está passando aqui. Ela diz, estes homens são servos do Deus Altíssimo, quienes os anunciam o caminho da salvação. É mentira ou é verdade? Isto é mentira ou é verdade? Então, mas repare, Verdade. mas o apóstolo Paulo, por onde quer que vai, Pero o apóstolo Paulo, por onde passa, vem ela a dizer isto, e viene a muchacha seguindo-lo, a Pablo, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. e dando voces, gritando, dizendo uma verdade. Estes homens são servos de Deus Altíssimo, quienes... Tu ouves meia hora, Pensa, tu escuchas isto, meia hora, escutas uma hora, uma hora, ela não se vai embora, 2 horas, 3 horas, a ela miúda não se vai, cala. 2, 3 horas, e a muchacha não se calla.
Até Paulo, que é santo, a paciência acaba. Incluso Pablo, aunque sea santo, su paciencia se termina. Porquê? E é óbvio que há uma razão que tu vais ver encontrada no verso 18. ¿Y por qué? Bueno, hay una respuesta en el verso 18. É que associado à verdade que esta rapariga está a dizer, Es que asociado junto con esta verdad que la muchacha estaba gritando, o verso 18 indica-te que Paulo compreende a origem el do verso fenómeno. 18 muestra que Pablo entendió, discernió el origen de lo que la muchacha estaba gritando. Isto fez ela por muitos dias, verso 18. Dice el verso 18 que esto lo hacía ella por muchos días. E eu consigo imaginar a equipa missionária. Y yo puedo imaginar el equipo misionero Mas alguém cala esta criança, esta pensando, miúda, oh, alguien puede callar a esta muchacha. Aliás, há uns anos, eu lembro o rei espanhol, não foi? Que disse... Ah, me acuerdo ahora de hace Há uns algunos anos, años el rey de o España, rei espanhol el virou-se para anterior alguém e disse, emérito, por que não te callas? diciendo, ¿por qué no te callas? Muito bem. Foi muito mais intenso que isto que aqui aconteceu. Mas o texto diz, Pero el texto dice Paulo perturbado, que Pablo estaba perturbado e diz ao Espírito, porque ela tem um Espírito. y dice al espíritu, porque ella tenía un espíritu, Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. dice al espíritu que se vaya en nombre de Jesucristo. E o grupo missionário deve ter dito com muita força, amém, amém, amém. Y el grupo misionero habrá orado y dicho amén, E na amén. mesma hora saiu. Y en la misma hora ese espíritu sale de la muchacha. Só qual é o problema? No verso 19, Pero ¿cuál es el problema? Mire el 19. o barulho terminou, El ruido termina, mas terminou também o dinheiro que aquela jovem dava a ganhar. pero también a la vez terminó el dinero, las ganancias que la práctica de la muchacha generaba. Porque a prática do ocultismo daquela jovem Porque la práctica del ocultismo de aquella joven dava dinheiro a ganhar lá em Filipos. daba ganancias para la gente en Filipos. E gera-se uma confusão tal Y se genera una tal confusión que Paulo e Silas são presos. que Pablo y Silas son encarcelados. O livro de Atos não para. El libro de Hechos no para. Repara, não nos é dito explicitamente que esta jovem se converteu, El libro de Hechos no nos dice explícitamente que esta joven se ha convertido, mas é uma possibilidade pero es una posibilidad. e nós podemos acrescentá-la à lista que começou com Lídia, Y nosotros podemos añadirla al listado que empezó con Lidia, como alguém que sofre positivamente os efeitos do Evangelho de Jesus na sua vida. como alguien que sufre positivamente los efectos del Evangelio de Cristo. Na conversão desta jovem vidente, Y en la conversión de esta joven que era hechicera, nós vemos a luta entre a fé cristã e o ocultismo, podemos ver claramente la lucha entre la fe cristiana y el ocultismo, que mostra que a diversidade dentro do cristianismo que nos enseña que la diversidad dentro del cristianismo é maior do que o poder de Satanás. es más grande que el poder de Satanás. Este é um tema que é desenvolvido ao longo do livro dos Atos. Y este tema es desarrollado a lo largo del libro de Hechos. O poder do Espírito Santo é maior do que o poder de Satanás. El poder del Espíritu Santo es más grande que el poder de Satanás. E repara, quando tu lês o livro dos Atos dos Apóstolos, tu vês que o poder de Satanás é diverso. Y fíjate que cuando tú lees a este libro de Hechos, tú ves que el poder de Satanás es diversificado. Porque dependendo do lugar onde a igreja está, Porque dependiendo del lugar a donde está la iglesia, os cultos pagãos e ocultistas são diferentes. los cultos paganos y el cultismo cambia. Portanto, há uma diversidade do trabalho de Satanás que é demonstrada no livro dos Atos dos Apóstolos. Por ello debemos concluir que hay un trabajo diversificado de Satanás en el libro de Hechos de los Apóstoles. Mas a diversidade da igreja é ainda maior do que a diversidade de Satanás. Pero la diversidad de la iglesia es aún más grande que la diversidad
de la obra de E o Satanás. poder do Espírito Santo é maior do que o poder de Satanás. Y el poder del Espíritu Santo es más grande que el poder de Satanás. Pensa nisto em 2024 em Espanha. Vamos a pensar esto aquí, sobre esta verdad em 2024 em Espanha. Eu não sou um especialista, nem conheço as formas de bruxaria, feitiçaria, ocultismo que existem no sul de Espanha. Eu não sou experto ni tampoco conozco las manifestaciones y las formas del ocultismo o hechicería en el sur de España, Mas eu apostaria que elas existem pero casi seguro que ellas existen e que são diversas. y que son múltiples, diversas. E muitas vezes a tendência é nós cristãos ficarmos assustados diante da diversidade satânica que existe à nossa volta. Y hay una tendencia del cristiano quedarse un poco amedrentado con esa diversidad de la obra de Satanás. Mas o livro dos Atos dos Apóstolos já te ensina que a diversidade dentro do corpo de Cristo Pero el libro de Hechos de los Apóstoles nos enseña que la diversidad dentro del cuerpo de Cristo é maior do que a diversidade fora dele. es más grande que la diversidad fuera E que o del poder cuerpo do de Cristo. Espírito Santo é maior do que o de Satanás. Y que el poder del Espíritu Santo es más grande que el poder de Satanás. E tu vês como isso acontece aqui nesta história. Y tú ves cómo esto ocurre en esta historia, Que não para. E agora repara. que no para. N- n- Ainda agora o apóstolo Paulo foi preso. Mira, ahora mismo vimos que el apóstol Pablo ha sido encarcelado. Vale a pena só ler agora, por favor, João, lê aí do 19 até ao 25. Y vamos a leer del 19 hasta el 25, Iglesia. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. E aqui deixa-me só fazer aqui um ponto. Y aquí quiero enfatizar algo Topa a astúcia de Satanás. sobre la astucia de Satanás. Estes homens, para poder querer prender Paulo, Estos hombres, para que Pablo fuera arrestado, usam a identidade judaica de Paulo contra ele. utilizan la identidad judaizante de Pablo, judía, perdón, de Pablo contra él mismo. Como quem diz, a nossa vida estava calma e estes judeus vieram aqui estragar Utilizando a este nossa paz. tipo de argumento, mira, nuestras vidas y nuestra ciudad estaba tranquila hasta que vino este Pablo, este judío. Por isso mesmo, o verso 20 diz, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Y por eso el verso 20, diciendo, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. A nossa cidade estava em paz, mas vieram estes estrangeiros, Nuestra ciudad estaba en paz hasta que vinieron estos extranjeros, com hábitos que não são os nossos. con costumbres que no son los nuestros. Agora, verso 20 até o 23. Ahora, Desculpa, 21 até o 23. del 21 hasta el 23. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Paulo acabou de sofrer à nossa frente pela diversidade da igreja. Pablo lo vemos ahora sufriendo por la diversidad de la iglesia. E agora o que nós encontramos Y ahora lo que encontramos aquí é que no verso 25, Paulo e Silas, o que é que eles fazem quando estão na prisão? O que é que eles vemos fazem quando a estão na partir prisão? del verso 25 que Pablo y Silas están en la prisión y ¿qué hacen? Eles fazem aquilo que nós fazemos quando não estamos na prisão. Eles louvam a Deus. ¿Okay? Ellos hacen lo que nosotros hacemos cuando no estamos en la prisión. Ellos alaban al Señor. Eles estão a louvar. Nós Están temos, alabando al Señor. é uma coisa ótima reunirmos-nos na igreja para louvar. Es muy bueno cuando estamos en la iglesia reunidos para alabar al Señor. Mas Paulo e Silas estão num nível superior. Pero Pablo y Silas están en un nivel superior.
Para quem precisa de estar na igreja para louvar? Vamos louvar aqui na cadeia. Y ellos pensaron, ¿quién necesita estar en la iglesia para alabar? Vamos a alabar aquí mismo, en la cárcel. É já aqui na cadeia. Não Aqui precisamos mesmo, de aqui guitarra mesmo. nem nada, é aqui na cadeia. Aquí mismo, en la cárcel. E o que é que acontece? Verso 26, de repente sobreveio um tão grande terremoto, Y mire lo que ocurre. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. o louvor ficou tão forte, La alabanza se quedó tan poderosa, tan fuerte, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram as portas e foram soltas as prisões de todos. que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron las puertas. Ainda estamos no capítulo 16. Mire que todavía estamos en el capítulo O 16. carcereiro pensa, estou tramado, estou como é que se diz em espanhol? Pois não se trama. El carcelero piensa para sí mismo, estoy perdido E vou-me matar, y me voy a quitar la vida, porque é o melhor que eu tenho a fazer. Mas olha aí, porque es lo mejor que tengo que hacer. Pero mira, mas o apóstolo Paulo, com grande voz, verso 28, mira lo que dice en el verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz, e agora estou a parafrasear, y ahora quiero parafrasear, não te mates que ninguém sai daqui. no te quites la vida, porque nadie va a salir de aquí. A gente aguenta para tu não te matares. Nosotros aguantamos para que tú no te quites la vida. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostou entre Paulo e Silas, verso 29. Entonces, verso 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y de Silas. E no verso 30, ele já está no meio de uma discussão teológica já acerca da sua própria salvação. Y en el verso 30, ese hombre ya está en medio de una discusión teológica que tiene que ver con su salvación. Paulo acabou de lhe salvar a vida física Pablo había salvado su vida física e agora salva-lhe a vida espiritual. y ahora salva su vida espiritual. E tudo isto acontece assim no livro dos Atos dos Apóstolos. Y todo esto ocurre así esto- rápidamente en el libro de Hechos. Ninguém consegue pôr uma trela neste livro. Nadie consigue ralentizar este libro. Então, tu em menos de nada tens a conversão de uma mulher sofisticada, Tú en pocos versículos tienes la conversión de una mujer sofisticada, tens uma jovem bruxa liberta tienes una muchacha hechicera liberada en Cristo e tens a conversão de um carcereiro. y tienes la conversión de un carcelero. Tu tens alguma experiência de diversidade maior do que a igreja cristã logo aqui. ¿Encuentras algún tipo encuentras alguna otra experiencia de diversidad fuera de este texto, fuera de la iglesia? É como se em menos de nada, num dia apenas, Es como si en apenas un día o Evangelho passasse por um desfile de moda, el Evangelio pasase por un desfile de moda, por um confronto com ocultismo con un enfrentamiento contra el ocultismo e terminasse na cadeia. y terminase en la cárcel. Nós sabemos que isto levou mais do que um dia, mas tu percebes a imagem rápida que o livro dos Atos Sabemos que esto Apóstolos se ha desarrollado en más de un día, pero lo que quiero es que tú veas la rapidez, ¿no? Como esto es rápido. E não te esqueças que isto aconteceu fora dos planos do apóstolo Y Paulo. no te olvides, por favor, que esto ha pasado fuera, más allá de los planes de Pablo. Imagina o que teria acontecido se os planos de Paulo tivessem dado certo. Fíjate en cómo sería si los planes de Pablo estuviesen Dado certo? dados cierto. Bueno. Portanto, o evangelho que Paulo prega Por lo tanto, el evangelio que Pablo predica proporciona acontecimentos que parecem contraditórios genera acontecimientos que parecen que son contradictorios entre sí, quando o plano dele saiu furado. cuando su plan se ha echado por tierra, Porque o plano dele não era estar em Filipe. porque su plan, recordamos, no era estar aquí en esta ciudad, estar en Filipos. Repara o ânimo que isto deve ser para nós quando fazemos planos missionários e eles não acontecem de acordo com aquilo que nós planeamos. Ahora fíjate cómo esto es animador cuando nosotros establecemos planes misioneros y la cosa va al revés, al contrario, no se cumple. Não tenhas medo quando os teus planos não se cumprem, No tengas miedo cuando tus planes no se cumplan, porque os de Paulo também não se cumpriram. porque los planes de Pablo tampoco se cumplieron. Mas aquilo que
Deus retirou da frustração de Paulo Pero lo que Dios quitó de la frustración de Pablo foi do calibre que tu estás a ver aqui. fue deste nivel que nosotros estamos viendo aquí. Por isso quero terminar com duas aplicações. Por eso quiero terminar con dos aplicaciones. A primeira está relacionada com o aspecto do impasse, La primera está relacionada con esa temática de la indecisión, de la indeterminación, que tu vês nos planos que o apóstolo Paulo tinha feito. que tú puedes mirar claramente en los planes iniciales del apóstol Volta Pablo. só ao capítulo, o início do capítulo 16, versos 6 e verso 7. Vuelve, por favor, al inicio, casi al inicio del capítulo 16, al verso 6 E 7. y 7, mire lo que dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Era uma má ideia Paulo pregar na Ásia? Era mau plan ir a Asia y predicar en Asia. Não era um mau plano. Claro que no, era un buen plan. Mas o que é que aconteceu? Pero ¿qué pasó? O Espírito Santo impediu. El Espíritu Santo se lo impidió. Era um mau plano ir para a Bitínia? ¿Era un buen plan ir para Bitinia? Não era um mau plano. Claro que sí que era un buen plan. Mas o Espírito de Jesus não permitiu. Pero el Espíritu de Cristo no se lo permitió. Logo, uma das coisas que eu quero falar quando tu passas por circunstâncias de impedimento Por ello, una de las cosas que yo quiero hablar para ti cuando tú pasas por una situación de impedimento é que tu vais compreender melhor o impedimento do Espírito es que tú vas a comprender mejor el impedimento del Espíritu quando continuas livre para seres encaminhado pelo Espírito. cuando tú sigues libre para ser encaminado por el Espíritu. Se tu te sentes entalado agora, Si tú te sientes ahí parado ahora, mantém-te disponível para seres encaminhado, mantente disponible para ser encaminado, porque é provável que no futuro, porque es probable que en el futuro, quando tu olhes para trás e vejas aquilo que não deu certo, cuando mires hacia atrás y mires aquello que no ha dado cierto, vejas também aquilo que, graças a Deus, deu certo contra as tuas expectativas. veas también lo que ha dado cierto contra tus expectativas. E eu acho que este exercício não é difícil para nós fazermos. Y creo que este ejercicio no es difícil para nosotros hacernos. E não precisas ser missionário para fazer esse exercício. Y no necesitas ser un misionero para hacer este tipo de ejercicio. Tu já pensaste que se Deus tivesse concretizado alguns dos teus desejos no passado, ¿Ya pensaste que si Dios hubiera realizado algunos de tus deseos del pasado, já pensaste que a tua vida poderia ter ficado arruinada por isso? ya pensaste que tu vida podría estar arruinada? Tu já pensaste que se Deus te tivesse concedido alguns dos desejos do teu coração, ¿Ya pensaste en que si Dios hubiera te dado algunos de los deseos de tu corazón, a tua vida poderia ter ficado irremediavelmente estragada? tu vida podría haber quedado completamente estropeada? Sabes que uma das melhores coisas na nossa vida de oração Una de las mejores cosas de nuestra vida de oración é tu teres a garantia que Deus es tener la garantía de que Dios não está obrigado a responder-te favoravelmente. no está obligado a respondernos favorablemente. Porque se Deus estivesse obrigado a dizer sim a tudo aquilo que nós pedimos, Porque si Dios estuviese obligado a decir sí a todas las cosas que le pedimos, acredita, a tua vida podia ser muito pior do que é hoje. acredita, cree que tu vida podría ser mucho peor. Ainda bem que Deus não me concedeu muitos dos desejos que o jovem Tiago teve. Gracias al Señor que el Señor no ha concedido muchos de los deseos que el joven Tiago tenía en el pasado. E eu sei que esta é uma aplicação muito tosca, Yo sé que es una aplicación muy rude, mas para te lembrar pero es para recordarte que o impedimento resolve-se com a disponibilidade para voltar a ser encaminhado. es simplemente para recordarte que el impedimento es solventado con esa disponibilidad para seguir caminando. Paulo não ficou zangado com o Espírito Santo. Pablo no se quedó
enfadado con el Espíritu Santo. Espírito Santo, eu queria ir para ali, eu queria ir para a Ásia. Espíritu Santo, yo quería ir para ahí, yo quería ir para allá. Não me deixas, já não faço mais nada. ¿No me dejas? Mira, pues ya. Mas ele tem uma visão e ele segue a visão. Pero él tiene una visión y sigue esa visión. Porque o impedimento que ele recebeu do Espírito Porque el impedimento que Pablo recibe del Espíritu não anulou a capacidade de ele ser encaminhado novamente pelo Espírito. no anula la capacidad de Pablo ser una vez más encaminado por el Espíritu. Quando uma igreja vê impedimentos a acontecer, Cuando una iglesia ve impedimentos en su caminada, a resposta que deve ser dada não é amuar, ficar zangada com Deus. la respuesta no es que la iglesia debe quedar enfadada con Dios, no. Mas é esperar um novo encaminhamento. Pero la iglesia debe esperar un nuevo encaminamiento. E não resisto só a dar ainda um exemplo bem simples na vida da Igreja da Lapa. Y quiero dar otro ejemplo a partir de la vida de nuestra iglesia en Lapa. Nós aqui há uns anos tínhamos um plano de renovação das nossas instalações. Hace un par de años teníamos un plan de renovar nuestro local. E ia ser um plano ambicioso. As obras que íamos fazer eram valentes. Y íbamos a hacer una reforma pues muy grande, muy grande. Contratámos, isto não é exagero, contratámos os melhores arquitetos que conhecíamos. No estoy exagerando, hemos contratado los mejores arquitectos que conocíamos. Já tinham recebido um prémio da Unesco e tudo. Incluso ellos ya habían recibido un premio de UNESCO. Um projeto impecável que foi aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa. Un proyecto impecable que había sido aprobado por el Ayuntamiento de Lisboa. E quando julgávamos que tudo estava pronto para avançar, Y cuando pensamos que todo estaba listo para avanzar, a igreja precisava do consenso dos condóminos do prédio da igreja. la iglesia necesitaba del apoyo de los dueños, digamos, del inmueble de la iglesia. Porque não sei como é na Espanha, No sé cómo pasa aquí en España, mas até agora a lei em Portugal obrigava que se a igreja quer fazer uma obra estrutural, pero la ley portuguesa dice que si la iglesia quiere hacer una obra en su local, os proprietários de outras casas no mesmo prédio têm de dar autorização. los demás dueños de las propiedades que están alrededor tienen que dar su autorización, los vecinos, Mesmo que não tenham nada a ver com aun que no tenga nada que ver con el tema. Pero E houve um maldito vizinho, y hubo un vecino Maldito. do diabo mesmo, do diabo. del diablo E ele, depois de nós termos explicado a melhoria que ia ser para ele as obras na igreja, que aún después de explicar cómo la reforma iba a ser muy interesante para todos e favorável para ele, y favorable para él mismo, porque a igreja ia deixar de fazer tanto barulho no prédio, porque iba a disminuir el ruido en el edificio, porque ia juntar o primeiro piso ao segundo piso. porque iba a juntar la primera planta con la segunda planta. Aquele maldito condómino tinha tudo para agradecer à igreja, Aquel maldito vecino que tenía todo para dar las gracias a la mas disse iglesia, não. dijo que no. E depois de mais de 20.000 euros investidos só no projeto, Y después de haber invertido más de 20.000 euros solamente en el proyecto, nós não pudemos fazer as obras. nosotros no pudimos hacer la reforma. A igreja ficou frustrada. Y la iglesia se quedó frustrada. Ainda fizemos uma comissão Todavía intentamos organizar una comisión que estava a conspirar matar o vizinho, que estaba intentando conspirar de matar el vecino. No necesita traducir. mas a Assembleia dissolveu a comissão. Pero la asamblea de la iglesia paró esa comisión. Estou a brincar, a comissão não aconteceu. A É uma vontade broma. aconteceu, mas a comissão não. Las ganas teníamos, pero la comisión no avanzó. Agora, por que é que eu estou a contar esta historieta? ¿Por qué estoy contando esta pequeña historia?
Se nós tivéssemos avançado com aquele plano de obras, si hubiéramos avanzado con este plan de obras de reforma, nós não teríamos aberto uma igreja nova em 2022 no tendríamos abierto una nueva iglesia en 2022. e 22. E não estaríamos agora a abrir uma igreja nova em 2024. Y ahora no estaríamos abriendo otra iglesia Porque nueva estaríamos a pagar o preço elevado das obras que teríamos porque feito. estaríamos ahí pagando el precio de la reforma. Então Deus usou aquele impedimento Así que Dios utilizó este impedimento para mostrar que a prioridade da igreja não deveria ser as suas instalações, para mostrar que la prioridad de la iglesia no debería ser su local, mas a abertura de igrejas novas. más bien la abertura de nuevas iglesias. Então, quando as pessoas chegam agora à Lapa, Así que cuando la gente ahora llega a nuestra iglesia, veem que há obras que ainda precisam de ser feitas. claramente ve que hay obras, hay reformas que necesitan ser E nós realizadas queremos fazê-las, y queremos realizarlas, mas deixou de ser uma prioridade para nós. pero dejó de ser una prioridad para nosotros. Porque abrir outras igrejas é mais importante do que ter umas instalações perfeitinhas. Porque abrir nuevas iglesias es más importante que tener un local perfecto. Porque Deus encaminhou-nos para sairmos de uma lógica de manutenção Porque Dios nos ha encaminado como iglesia para salir de una lógica de manutención para uma lógica de multiplicação. para una lógica de multiplicación. É um exemplo banal, mas é um exemplo real disto. Es un ejemplo muy pequeño, pero real de lo que estamos hablando aquí. A última aplicação que eu quero fazer La última aplicación que quiero hacer é que o cristianismo, a fé cristã, es que la fe cristiana é a diversidade com que o mundo sonha, es ese tipo de diversidad con el que el mundo sueña, mas que desea, não está disposto a sofrer por ela. pero que el mundo no está dispuesto a sufrir por ella. O mundo hoje tem muitas bandeiras para celebrar a diversidade, El mundo hoy tiene muchas banderas para celebrar la diversidad, mas permitam-me dizer, pero si me permites decir, o mundo não suporta sofrer pela diversidade. el mundo no soporta sufrir por la diversidad. E a igreja tem diversidade Y la iglesia tiene esa diversidad e sofre por essa y diversidade. sufre por esa diversidad. Há espaço para a mulher sofisticada da moda, Hay espacio en la iglesia para la mujer sofisticada de la moda, há espaço para a ex-feiticeira hay espacio en la iglesia para la ex hechicera e há espaço para o guarda prisional. y hay espacio para el guardia de la cárcel. Os filipenses usaram a identidade judaica dos apóstolos contra eles. Recuerdes, los filipenses han utilizado la identidad judía de los apóstoles contra ellos. A dizer, esses judeus vêm para aqui estragar a nossa cultura de Filipe. Estos judíos vienen acá para estropear nuestra ciudad. É um gesto de xenofobia. Es un ejemplo de Xenofobia? xenofobia. Gracias. De eu tenho medo daquilo que é estranho. Yo tengo miedo de aquello que es diferente. Agora repara como os cristãos respondem. Pero mira cómo los cristianos han contestado. Quando os filipenses usam o facto de eles serem judeus contra eles, Cuando los filipenses hacen ese tipo de cosas, utilizando su identidad judía contra ellos, os cristãos usam o cristianismo a favor dos filipenses. los cristianos utilizan el cristianismo a favor de los filipenses, Num gesto de universalidade. en un acto de universalidad. O mundo muitas vezes aponta o dedo aos cristãos El mundo muchas veces apunta su dedo contra los cristianos e às vezes numa atitude de pura xenofobia, y muchas veces en una actitud de pura xenofobia, ainda que digam que valorizam a diversidade, aunque digan, argumenten que valoran la diversidad, o que muitos fora da igreja detestam dentro da igreja lo que muchos no aguentan dentro de la iglesia é a diversidade que existe dentro es da la igreja. diversidad misma que existe dentro de la iglesia.
Pessoas de raças e países diferentes. Personas de razas, de etnias, de países diferentes. Já vos disse isto, muitos não querem entrar na igreja evangélica porque não querem ser confundidos com aquela mistura toda. Ya hablé con vosotros por la mañana sobre esto. Mucha gente no quiere entrar en una iglesia evangélica porque no quiere ser confundida con esta mezcla que existe dentro de la iglesia evangélica. Nós somos muitas vezes discriminados pela própria diversidade que há dentro de nós. El cristiano es muchas veces discriminado por esa diversidad a donde vive dentro de la iglesia, Mas trabalhamos a favor das pessoas que nos acusam. pero trabajamos como cristianos en favor de las personas que nos acusan, Num gesto de verdadeira universalidade. en un acto de verdadera Em universalidad. Filipos há espaço para Lídia, En Filipos hay espacio para Lidia, há espaço para a ex-feiticeira, hay espacio para la ex hechicera, há espaço para o guarda prisional. hay espacio para este carcelero. Em Granada, numa igreja como a vossa, Y en Granada, en una iglesia como esta, há espaço para pessoas sofisticadas. hay espacio para personas sofisticadas, Há espaço para pessoas que podem ter vindo do mundo da bruxaria. hay espacio para personas que posiblemente están viniendo del mundo de la brujería, Há espaço para guardas prisionais, para Há pessoas que espaço vieram para, de trabalhar na cadeia. para gente como este carcelero que trabaja en las cárceles. Há espaço para todos. Hay espacio para todos. Amén. A diversidade que a igreja tem porque Jesus deu a sua vida por esta diversidade. La diversidad que la iglesia tiene, la tiene porque Jesús ha dado su vida por nosotros. Porque Paulo sofreu por esta diversidade. Porque Pablo sufrió por esta diversidad, Mas Jesus morreu por esta diversidade. pero Jesús ha muerto por esta diversidad. A diversidade a sério La verdadera diversidad dói, duele, mas é um privilégio. pero es un privilegio. Por isso é que no centro da mensagem do Evangelho Y por esta razón es que en el centro del mensaje del Evangelio está o sacrifício de Jesus está el sacrificio de Jesús para que possam ser irmãos para que puedan ser hermanos, pessoas que em condições naturais se poderiam facilmente odiar. personas que en condiciones naturales podrían odiarse entre sí. A morte e a ressurreição de Jesus La muerte y la resurrección de Jesús tira a vaidade de nós quita nuestra vanidad para que nós possamos ser um reflexo da diversidade que o mundo diz querer, para que nosotros podamos ser un reflejo de la diversidad que el mundo dice, argumenta que quiere, mas que não pratica. pero que no practica. E nós estamos numa cidade, pensando agora na vossa igreja, como Granada, Y nosotros estamos en una ciudad, pensando en nosotros, en Granada, para ser o reflexo desta dorida diversidade. para ser un reflejo de esa dolida diversidad. Graças a Jesus há sempre espaço para mais uma pessoa. Gracias a Cristo hay siempre espacio para una persona más. Tu podes ser um pecador sofisticado, Tú puedes ser un pecador sofisticado da elite. de la élite, Há espaço para ti na igreja. hay espacio para ti en la iglesia. Tu podes ser um pecador que até tem vergonha quando pensas nas bruxarias em que andaste metido. Tú puedes ser ese tipo de pecador que incluso sientes vergüenza cuando piensas en las hechicerías a donde que estuviste practicando, Mas há espaço para ti. pero hay espacio también para ti. Tu podes ser um trabalhador na prisão, Tú puedes ser un trabajador en la cárcel, junto das pessoas mais desprezadas da sociedade. trabajando junto con las personas más menospreciadas, despreciadas de la sociedad, E talvez até de tanto passares tempo com elas sejas desprezado tu também. o incluso de tanto pasar tiempo con ellas te sientes despreciado, Mas há espaço também para ti dentro da igreja. pero también hay espacio para ti dentro de la iglesia. Porque Paulo sofreu pela diversidade, Porque Pablo sufrió por la diversidad, mas Jesus morreu por ela. pero Jesús ha muerto por la diversidad. Vamos orar. Vamos a orar. Querido Deus, ninguém há que aqui esteja. ¿Puede repetir, por favor? Ninguém há que aqui esteja Señor, no hay nadie aquí que aqui tenha chegado por ter conquistado o seu lugar. que haya llegado aquí
después de haber conquistado su lugar. A igreja, Senhor, não é um lugar de prémios. Señor, la iglesia no es un lugar de premios. Senhor, a igreja é um lugar em que nós podemos encontrar o nosso sítio, La iglesia es un lugar a donde podemos encontrar nuestro lugar, porque o nosso bilhete foi pago pelo sangue de Jesus. porque el billete ha sido comprado por la sangre de Jesús. Faz-nos compreender, Senhor, que a pessoa que está ao nosso lado Haznos comprender, Señor, que la persona que está a nuestro lado pode ser mais sofisticada do que nós, puede ser más sofisticada que nosotros, ou pode ser menos sofisticada do que o puede ser menos sofisticada que nosotros. mas o sacrifício para que ela ingressasse neste lugar Pero el sacrificio que hizo con que ella ingresase en esta iglesia foi o mesmo que foi preciso para nós estarmos aqui. ha sido el mismo sacrificio para estarmos aquí. E que esta certeza Y esta certidumbre, nos dê poder para confrontar que esta certidumbre nos dé poder para confrontar as artimanhas de Satanás. las artimañas de Satanás. Senhor, se aqui está alguém que se sente entalado, impedido, Dios, si hay aquí alguien que se siente impedido de avanzar, que Jesus possa abrir espaço no coração desta pessoa que Cristo pueda abrir espacio en el corazón de esa misma persona para voltar a ser encaminhado pelo Espírito. para volver a ser encaminado por el E Espíritu. ter o privilégio de no futuro olhar para trás Y de tener el privilegio de volver en el futuro, de poder mirar hacia atrás e dizer a ti, Senhor, y decirte, obrigado porque foi feita a tua vontade e não a minha. gracias Señor porque ha sido hecha tu voluntad y no la mía. Nós oramos isto em nome de Jesus. Oramos en nombre de Cristo. Amén. Amén.